9 meses de gestação, sem contar pra ninguém, nem pra família. Me arrependo? Não. Faria de novo? Exatamente igual. Essa história pra você em 9 etapas de uma gestação de 9 meses. Só sabiam dessa gestação meu marido, que eu também não contei para ele, mas ele descobriu, e Deus. Coloquei tudo nas mãos dele, porque eu achei que eu não tinha competência para ter um filho. Primeira etapa, quando eu descobri em torno de 2 meses, de 1 a 2 meses, e eu tava na academia. Tipo, nessa foto aqui, eu já tava grávida. Aí, eu fiquei totalmente perdida, porque não tava nas minhas intenções ter filho. A gente vinha passando, né, vinha se recuperando de uma dor horrível que aconteceu na nossa família, que foi a perda de uma pessoa de 23 anos que amávamos e amamos de todo o nosso coração. Muito recente, tipo, coisa de 3 meses. E aí, falei, o que eu faço agora? Falei, quer saber? Eu não queria contar pra ninguém. Eu sempre fui uma pessoa muito, talvez introvertida, não sei. Eu não costumo muito ver as pessoas falando, não faça isso, faça aquilo. Porque eu compreendo que as pessoas fazem isso por nos amar. Só que eu não gosto particularmente disso. Com 2 meses então, aí fui adiando o médico, não fui. E fui pro médico com 4 meses, ainda assim sem contar pra ninguém. Com 4 meses, eles pediram um monte de exames. Eu acabei mentindo que eu descobri tarde, mas na verdade eu já sabia que eu fui mesmo adiando. Mas acabou acontecendo que daí eu permaneci na minha cabeça, eu não vou contar pra ninguém. Vai ficar assim lá por 8 meses, 7, 8 meses eu conto. Ou não sei se é genética ou se é primeira gestação, mas acabou acontecendo que não apareceu barriga e eu fui, usando roupas mais largas. Falei, não quero contar. Continuei firmemente com essa ideia, comecei a usar shorts mais largo, calça de moletom, camisa mais larga também. E indo na igreja. Segunda etapa, o desespero. Realmente nessa segunda etapa foi o desespero, porque o tempo foi passando e eu comecei a cair em si de que realmente eu teria uma criança. Falei, eu não posso desagradar a Deus. O que é que eu faço? Eu tava numa constante rotina de oração e eu comecei a falar, Deus, eu não consigo. Senhor Jesus, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo, eu não dou conta. Então eu coloco essa gestação, desde o primeiro dia desta criança no meu ventre, eu coloco nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Faz o que o Senhor quiser fazer. Foi isso daí a minha oração. Ele já sabia antes, mas foi para ele que eu contei. Terceira etapa, meu marido. Nessa terceira etapa, o meu marido, ele chegou pra mim e ele falou, você tá diferente. E ele olhou bem sério na minha cara. Você não tá grávida, não? Eu falei assim, não sei. Eu acho que eu tenho dentro de mim talvez um medo de falar, não sei se é normal, se é natural, não sei. Eu falei assim, não sei, acho que sim. Eu falei isso e ficou por aquilo. Ele começou a cuidar, já cuidava muito bem de mim, começou a cuidar muito melhor de mim, mas ficou naquilo. Não teve comemoração, não teve festa, não teve vamos contar pra todo mundo, não teve rede social, não teve nada. Simplesmente ficou naquilo. Me cuidava, ele se preocupava mais. Oi, você tá bem? Oi, tá tudo bem? E daí com o tempo foi desenrolando assim. Ele sempre muito carinhoso, pegando na barriga, cuidando. Aquele negócio, tipo, ele sabia que eu não queria espalhar pra ninguém, não falou pra ninguém também. Eu falei, Deus, é isso daí que eu queria, coisinha só entre nós. Quarta etapa, os riscos. Aí o médico teve conhecimento de 4 para 5 meses, já quase 5 meses, começou uma bateria de exames. E aí tive muito exame de sangue, muitas coisas, descobriram ali no exame de sangue diabetes gestacional. Entrei pra área de risco. E todos os médicos aqui com um atendimento maravilhoso, tudo público, dou graças a Deus pela vida de cada um deles que me atenderam. E aí fomos fazer uma ultrassonografia, identificou que o bebê tinha dilatação no rim. Depois fizemos mais um eletrocardiograma com 7 meses, identificou que ele tinha o lado direito do coração um pouco maior, o lado esquerdo. Por conta dessas 3 coisas e por conta de um rastreio para pré-eclâmpsia. Graças a Deus eu nunca tive pressão alta, então isso me ajudou muito também, com certeza, graças a Deus. Quinta etapa, a data de nascimento do meu filho. Data de nascimento, a primeira data de indicação de parto ali, DPP, ela estava programada exatamente para o mesmo dia de 1 ano da morte do meu sobrinho. Então, o meu sobrinho ele sofreu um acidente no dia 2, infelizmente ele faleceu no dia 5 e a data de nascimento dele ia ser no dia 5 de março de 2026. Falei, quer saber? Não vou contar pra ninguém, deixa como tá aí,
Deus, faça a sua vontade. Sexta etapa, família. Continuo com 7, 8 meses sem contar para ninguém. A barriga já estava um pouco mais aparente, mas ainda assim eu permanecia com a minha escolha. E não contei para ninguém, só Deus e meu marido mesmo sabia. E se for necessário essa criança nascer sem ninguém saber, assim vai acontecer, pois eu conto a hora que ele nascer. Eu tinha total conhecimento de que essa criança tem avós e eles precisavam saber. E até mesmo meu marido falou que não queria que a mãe dele soubesse por boca de outras pessoas. Então ali nas últimas semanas eu falei, olha, ali quando estiver com 9 meses aproximadamente, a gente conta somente para os avós. Mas eu tinha consciência que não eram só os avós que iam saber e que todo mundo ia saber, porque tem comentários. Sétima etapa, o meu maior medo no hospital HMA, onde eu fui atendida. Entrou uma fase onde muitas criancinhas estavam morrendo na hora do nascimento. Foram 4 em cerca de 2 semanas. E eu estava no meio dessas gestantes que ia nascer nesse mesmo período. E eu comecei a ter um temor muito grande no meu coração. Até que eu mandei mensagem para uma unidade daqui, da minha cidade, falando que eu queria ser transferida para outra região, porque eu estava com muito medo. E não sei se foi isso, o atendimento estava super diferente no dia do meu parto, por conta desses problemas que eles tiveram, e chamaram auditoria no hospital. Aí na hora do meu parto ele estava totalmente diferente. Eu senti muito por essas crianças, mas eu fiquei com muito medo. Ó, nessas reportagens vocês conseguem ver, pesquisa depois para você ver, era muita criança, era muita dor, muita tristeza. Oitava etapa, alguém da família descobriu. Como? Eu vou te contar. Eu estava na igreja, no culto de quinta-feira, e a hora que eu fui sair, a pessoa da igreja olhou pra mim e falou assim, você tá grávida? Era uma pessoa mais experiente. Aí eu falei assim, sim, é que eu não quis contar pra ninguém. E aí, depois eu conversei com pastores e tudo mais, uma escolha minha e do meu marido de não contar pra ninguém, e que a gente queria continuar, tanto que eu acabei que negando, né, não fazendo um chá de bebê ali na igreja e tudo mais, porque eu queria descrição. Depois disso daí, uma outra pessoa no outro final de semana da família, semanas antes de nascer, também descobriu e falou, nossa, tá grávida? Eu falei, sim. Apenas respondi sim, e uma outra pessoa da família ouviu, que comentou com outros. Etapa 9, com 37 semanas, 3 semanas antes de nascer, porque como era de risco, não podia passar de 40 semanas. Resolvi contar numa ligação de vídeo pra família. Minha irmã, que morava fora, voltou. Aí eu fui me programando pra essa criança nascer. Não falava muito sobre o assunto, tava grávida, ok, beleza, tudo bem, mas não comentava muito. Continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia, gostava e gosto muito de pescar. Então tava lá pescando 10 horas da noite muitas vezes. E aí, dia 21 era pra se internar pra nascer, e um dia antes, na sexta-feira, a gente foi pescar. Tava um pouquinho chuvosinho, mas eu tava pescando de atravessar rio, pescando de bater tarrafa, pescando de ficar até altas noites no meio do mato e do rio. Me arrependo? Não me arrependo. Como falei, faria tudo de novo. Algumas pessoas falavam, não faça isso, não vai pescar, não carrega peso, não faz aquilo. E é isso daí que eu temia. Mas foram por 2 semanas e meia mais ou menos. Coloquei na mão de Deus antes de tudo e continuei tendo a vida normalmente esses 9 meses, como se nem tivesse gestante, fazendo exatamente as mesmas coisas, claro, com controle, né? Nada muito assim fora do normal. Etapa 9, um milagre. Quando ele nasceu, simplesmente eu não tive medo de nada, eu não senti absolutamente nada. Eu falei para Deus usar cada um dos atendentes, dos enfermeiros, dos médicos. Meu medo se esvaiu. Mais de 19 horas de trabalho de parto paranormal não conseguiu evoluir, e exatamente 10 e pouquinho, 10 e meia, 10 e 34 da manhã, ele nasceu de cesárea. E todo aquele medo que eu tinha, aquela ansiedade, gente, foi tudo perda de tempo, porque foi muito mais tranquilo. Até anestesia nas costas, eu brinco que quando eu vou no dentista e tem anestesia aqui na gengiva, é muito mais doído do que aquela anestesia na costa. Foi tudo muito rápido, a cirurgia foi rápida. Depois que ele nasceu, depois de 6 horas que eu fui tomar um banho, eu tomei praticamente sozinha. Ficamos um pouquinho mais no hospital por conta do probleminha do rim. Os médicos que atenderam, eles informaram que ele tinha que sair do hospital já, sabendo se ele tava com problema ainda, se ele não tava. E aí foi onde fez os exames e simplesmente deu os rins normal. Fiz na semana passada agora o exame do coração dele. O
coraçãozinho dele deu normal. Fiz a curva glicêmica pra ver se eu fiquei com diabetes depois da gestação, deu normal. Glória a Deus, graças a Deus, todos os exames dele deu perfeito. Que é um menino forte, um menino saudável, um menino abençoado. Tudo aquilo que ele for fazer, que Deus venha estar à frente dele, que ele seja cheio de sabedoria. Eu não me arrependo, eu faria tudo igual de novo, porque não adianta eu ser hipócrita e falar, ai, por que eu não contei antes? Lá no fundo do meu coração, eu sei que eu não contaria mesmo e que foi a melhor coisa que eu fiz por conta de ansiedade, por não ficar com aquele medo, dando explicação pra todo mundo o tempo todo. Sabe por quê? Porque não adianta você fazer uma coisa pra alegrar os outros. Primeiramente, você tem que estar bem aqui, a tua mente, a tua vida com Deus, a tua mentalidade. Esse foi o meu vídeo de hoje. Deixe o seu gostei, comente o que você achou e um beijo.